Deputado José Dias, o que o leva, nesse momento, a romper com o governo Robson Faria? É meu repúdio a utilização que ele fez da minha pessoa para realizar uma vingança que é um problema pessoal que eu achava que deveria ser separada absolutamente do problema político e principalmente dos interesses do Estado. Deputado, o seu rompimento implicará em que tipo de comportamento do senhor na Assembleia? Olha, eu serei oposição. Como vai ser o tom desta oposição, é muito cedo para eu afirmar. Eu não tenho ódio, eu não tenho, diferentemente do que ele manifestou, eu não tenho nenhuma motivação de vingança. A minha motivação profunda é de afastamento, pois eu devotava a ele e a sua família uma amizade que eu pensava que era superior a qualquer dificuldade. Agora, todas as dificuldades têm limite. E a dificuldade que ele me impôs foi a opção entre a minha honra, entre a minha palavra, entre o meu respeito, entre a minha autoestima e a subserviência. Eu não poderia ter uma atitude diferente. Isso eu aprendi com meus pais, aprendi e desenvolvi ao longo da minha vida e espero deixar, até porque, segundo os sábios de antigamente, o homem só pode ser julgado depois da sua morte, porque até o último momento ele ainda pode cometer uma infâmia. Então, o meu esforço é todo dia lutar contra essa perspectiva de cometer uma infâmia. E, na realidade, se eu não tomasse essa atitude, eu me consideraria infame, porque eu seria instrumento de uma enganação. Não somente eu, que eu não prometi nada, que eu não sou governador do Estado. Eu tive 3 vezes como presidente da Assembleia com o governador, tratando da votação de projetos fundamentais para o governo do Rio Grande do Norte. Vou dar o exemplo de um que é muitíssimo polêmico, mas é muitíssimo importante. Foi a fusão dos fundos, que na discussão que eu tive com ele, eu expressei a minha profunda preocupação, até porque essa fusão dos fundos permitiria a utilização de recursos que deveriam ser preservados para o atendimento de necessidades imediatas. Concordei trabalhar junto ao presidente da Assembleia, que fez um esforço ingente para aprovar esse fundo, o que permitiu o governo de Rosalba pagar dezembro e o 13º. É bem verdade que o governo, infelizmente, o governo anterior utilizou valores acima do que era previsto e autorizado em lei. Mas, se não tivesse feito isso, de qualquer forma, se tivesse feito essa fusão, o governo de Rosalba teria deixado mês de dezembro, que só pagaria o 13º, a parcela restante do 13º,
deixaria o mês de dezembro para ser pago em janeiro com o mês de janeiro. E para pagar o mês de janeiro, sem dezembro, que já estava pago, o governo ainda utilizou desse fundo, que era a intenção do governo utilizar o mínimo possível, em torno de 80 milhões de reais. Então, hoje, se Ricardo não tivesse conseguido, com o meu apelo, com a nossa negociação, com ele e com os companheiros dele, se nós não tivéssemos conseguido isto, o governador não tinha condições praticamente de sair até na rua. Por quê? Estaria com a folha de dezembro sem condições de honrar integralmente e não teria um centavo para pagar a folha de janeiro. Então isso foi feito. Fizemos também a aprovação de uma autorização para um financiamento de 850 milhões de reais junto ao Banco do Brasil, que o governo anterior mandou para a Assembleia em 2013 e teve que retirar porque não conseguiu consenso na casa para aprovação. Esse foi também um trabalho de engenharia política que eu acho que inédito trabalho aqui na nossa Assembleia. É impossível você imaginar que você faça tudo isso convencendo, e nós tivemos 21 deputados na sessão que aprovou a aplicação do empréstimo do Banco do Brasil, apoiando a medida sem você fazer qualquer concessão. Nós não fizemos concessão de comprar ninguém, nós não oferecemos uma vantagem pecuniária a ninguém, nós não oferecemos um ASG a ninguém, nós oferecemos um compromisso político do governador apoiar a reeleição de Ricardo. Ele se comprometeu a tentar uma conciliação para sairmos uma chapa única. Depois de algum tempo, se caracterizou a impossibilidade disto. Tivemos mais 2 reuniões na minha casa, além da reunião que nós tivemos no Palácio. E ficou estabelecido de que ele não tomaria posição pública de optar por um candidato ou outro, mas levaria alguns nomes para apoiar o deputado Ricardo Mota. Os nomes que nós elencamos, os nomes que nós conversamos e que ele prometeu falar, votaram contra Ricardo.